E aí, gente, nem isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo de objetos, também pelo Stefan Borsozon, do Tibia, né? Um dos fundadores. E ele desenha isso daqui no paper dele, que basicamente toda a estrutura de ciclo de objetos dentro do jogo, né? Dentro do Tibia ou qualquer RPG. Então, primeiro você tem os players. Então, os players, eles são o que movimenta o mercado no jogo, obviamente. Sem eles, você não tem nada acontecendo. Eles primeiro vão ter que realizar loot. Então eles precisam realizar loot através de, por exemplo, tu vai pra uma hunt em Oramonde, por exemplo. Tu vai pra Oramonde no Tibia, eu acho que é assim que se escreve. E lá você faz hunt, né? Tu vai numa hunting, tu caça monstros. E os monstros, eles dropam, que é essa parte aqui, né? No chão, o loot, que é isso aqui. Esse loot você vai guardar na sua bag, certo? Antigamente, quando você não tinha o suficiente para guardar na sua bag, no Tibia você tinha que arrastar e tal. Às vezes você também tem que arrastar em algum sentido isso que você tem demais, né? Como você tem tempo para você ir vender isso, às vezes é melhor você criar várias bags, né? Deixar no chão e depois arrastar, né? Então você tem várias bags, depois você arrasta, enfim. Se você tiver em pare é melhor porque você consegue pegar loot em massa, mas de forma de produção maior, né? Por isso que pare é mais interessante. Então dropa um loot, tu coloca na bag, que tem um limite ali de peso, depende do nível também seu. E tu, depois você vende isso, né? Então depois você vai no mercador, que tem um tempo de transporte, né? Que você vai voltar pra Hunt, né? Tu vende isso para o mercador. Ou NPC, né? Ou para outros jogadores. De repente você dropa uma Dragon Scale da vida, aí você vende no market. Tem coisas que você só vende no market, na verdade. Então, para gerar o loot, você tem que pegar os corpos dos monstros, né? Então eles são uma forma de produção, depois eles somem, né? E voltam. Tem um tempo também que tem que ser computado de respawn, né? Porque pensa, se o respawn for maior, o que é respawn? Respawn é o tempo que os monstros nascem, né? Se eles nascem mais rápido, por mais que você tenha que tretar mais com eles, às vezes pode morrer por conta disso, tu consegue matar mais por hora, por minuto, e isso gera uma maior capacidade de produção, se você conseguir lidar com eles. Então, normalmente, quando você caça numa hunt com muitos monstros sozinho, tu dá uma Echevogramas Vis da vida no Tibia, você dá uns golpes em larga escala, usa runas e tal, pra você ser o mais rápido, eficiente e pegando loot de cada um. Se você tem auto loot, a produção é mais rápida, que vai direto pra sua bag. Sem o auto loot, que você tem que ir corpo por corpo pegar o que é importante e o que não é, tu tem um delay. Então, você vai ter um delay que vai afetar sua produção, porque você vai ter que passar tempo, porque, tipo, não é muito tempo, por exemplo, vamos supor que você dura 0,4 segundos para cada corpo monstro que você vai pegar, se você for rápido. Ainda assim, isso é um delay, se você pegar, por exemplo, tu matou na Hunt num dia 5.000 monstros, por exemplo, tu tem um delay de 5.000 vezes 0,4 segundos, o que vai gerar, você pode fazer a conta aí, um tempo aí de que você não tá caçando, que você tá fazendo outras coisas. Então, o autoloot ele diminui, ele permite uma eficiência de tempo maior. Então, tu tem tempo, esse tempo tem relações de eficiência, né? Então, tu tem uma taxa de eficiência que pode ser maior ou menor. Como se mede eficiência? Pelo número de monstros que você matou, número de loot. A gente mede por loot também, né? O número de loot que você coletou de tais monstros, em que cada um dropa loots diferentes a quantidades diferentes. E essa quantidade também impacta seu lucro. Então, se o desenvolvedor lá colocar mais lucro, perdão, mais itens do plano de um certo monstro, você vai ter mais lucro, obviamente.
Tu pega esses monstros do chão também. Se você tem, por exemplo, em Gathering, se você tem no jogo Gathering, tu pega recursos como, por exemplo, madeira, ferro, minérios. Tu pode converter também em lucro, só que não é um lucro nesse sentido aqui, não é um loot, né? Ele é um lucro mais associado à produção física mesmo, quando não é automático, né? Se for automático, isso gera inflação, teoricamente, né? Então, nem todos têm Gathering, mas, enfim, alguns você tem até outras formas de... Nesse contexto, que é, por exemplo, eu tento desenhar aqui, além de Gathering, você tem não crafting aqui, vai ser herding e weaving. Não sei se eu escrevi certo. Tem no... Eu creio que tem no Ravendall, que é um jogo recente aí. Nesses tu pode tanto cultivar gado e plantar no próprio Black Desert, tem que você fazer isso. E além disso você pode vender para outros players. Então às vezes no RuneScape, por exemplo, o cara vai fazer só isso e lucrar dessa forma. Então, tem um vídeo de um canal que eu vi sobre real estate, né, pro mercado imobiliário. O cara falou que ele pegou gosto pelo mercado imobiliário no RuneScape. Então o cara, ele tinha uma plantação de árvores ali, uns frutos que ele plantava, ele vendia e lucrava isso e transformava em dinheiro na vida real. E aí começou a cultivar com mais é, eficiência de custo, etc. Tem também outro exemplo de uma mina que fazia runas no RuneScape também. Então, aí no caso é outra coisa, né? Então, vou colocar aqui runas. O RuneScape também tem uma coisa chamada Grand Exchange, que lista todos os preços de itens no jogo, que é muito interessante. Então, essa mina, ela fazia runas, ela era mãe de um um moleque que jogava, eu jogava com ele. E basicamente ela tinha todo o sistema de produção de runas, de pessoas para coletar recursos, para ela ir lá e fazer runas, que ela tinha um nível muito alto de XP para craftar. E basicamente a mina ficou rica. Embora ela não pegou o dinheiro pra si exatamente, né? Ela pagava os players que faziam isso. Era uma guilda de fazer runas. E isso aumentou a produção de runas só de forma endógena, né? Ela não tinha um bot, coisa do tipo. Ela tinha realmente um sistema bem, assim, feito de criação de runas e isso fazia ela ganhar profit. O que tinha a possibilidade de money trade, né? Que poderia ser trocado pra dinheiro na vida real. No RuneScape tem muitos exemplos assim. No RuneScape eu joguei pouco, por sinal, mas o grande ponto é que esse sistema que ele desenha, isso aqui é um desenho que não é meu, tá? É do próprio Stefan Borsozoi no paper dele, que eu citei no outro vídeo. A macroeconomia de mundos virtuais. Mas o grande ponto é que ele ilustra o ciclo de objetos dentro do jogo e como o ciclo de produção também funciona. Então, por exemplo, em fazer runas, em fazer itens, você está tendo deleção de recursos naturais que foram coletados há um tempo X durante o gameplay. Então tu tem que pegar os recursos e esses recursos eles são escassos, né? Eles não são infinitos. Então, tu tem um burning de produtos nesse contexto, né? Tu tem coisas como XP, capacidade de ataque, etc, que você vai aumentando as suas skills que aumentam a sua capacidade de produção. Então se você tem mais skills, dependendo do jogo, que é uma coisa que você vai construir ao longo do tempo, tu consegue produzir mais rápido ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de capital, até menos. Então, é a mesma noção que a gente viu anteriormente de capital, trabalho e tempo. Então, às vezes eu tô com medo desse capital. Por exemplo, para fazer runas, essa moça ela tinha que empregar capital dentro do jogo, a game currency do jogo. Trabalho, ela tinha que ter um sistema de produção hierárquico. Tu tinha os caras para transportar os itens pra runa, tinha os caras para vender, etc. Ao longo do tempo finito que ela tinha para operar essa produção. Então, no fim, a formação de capital aqui, como eu disse anteriormente, é mesmo que a vida real.
Então, nesse caso de player pra player. Porque aqui tá mercador, mas eu poderia pagar aqui. Eu posso colocar NPC e player. Para esses dois é vendido os itens, né? Então, com o objetivo normalmente de Remoney Trade. Como eu disse, no paper, no Ion, que eu já falei anteriormente, que é um paper coreano, a população de um game ao longo do tempo ela é inversamente proporcional à quantidade de Remoney Trading no jogo. Então, quanto mais Remoney Trading, mais jogadores tendem a ficar mais tempo no jogo. Eles tendem a não se cansar, porque eles têm uma motivação monetária para continuar. Então, de repente, aquele cara que não queria jogar World of Warcraft tanto, mas o cara tá ganhando dinheiro no jogo, ele começa continua jogando. Às vezes vende personagem, etc. Então, normalmente a gente pensa que é só hunt, né? Mas tem várias formas de transações player to player. O cara pode simplesmente nem jogar direito. O cara só compra coisa e vende por preço maior, que é arbitragem. Então ele especula no preço do Kaká no Tibia, por exemplo, no World of Warcraft. Cara, a moeda no, no Skyrim online, a última vez que eu vi tava mais de 100 dólares, cara. Então não sei quantos KK na moeda. Eu não lembro o nome da moeda do jogo, mas é dinheiro pra caramba, cara. Então obviamente o tempo pra você gerar isso daí é muito alto, né? Então é muito massivo, né? Então não é simples, né? Tipo, gente com 1 hora por dia e acabou. Não, o cara fica 8 horas, 10 horas por dia, todos os dias, pra gerar a renda mínima de subsistência no Brasil, por exemplo. Então, sei lá, R$ 2.000. Então não é simples, né? Tu gerar, por exemplo, um 2K por mês em qualquer tipo de jogo. Depende do seu conhecimento e coisa do tipo, né? Mas toda essa estrutura, o Borsozoi fala na tese dele. E em tudo isso, inflação gera impactos negativos, porque você tem uma depreciação da moeda no jogo, que é em Game Currency, que é IGC, e essa depreciação vai gerar o menor valor em reais, dólares, euros e etc. da IGC para conversão, o que vai permitir gerar um gold farm menor, uma renda menor, né, de jogadores. Então, tem outra questão que eu tenho que citar para a gente já terminar, do paper do Borsozoi. Então eu vou tirar aqui. Qual que é o bagulho mais da hora da tese do Borsozoi de mestrado, né? Essa coisa que eu achei mais interessante dela. Você tem. Ele mapeou em dados, por exemplo, nos servidores do jogo da época, em 2006. Hoje tem muito mais jogadores. Esses números são muito maiores. E, por exemplo, a população na época no servidor de Forterra era 661 jogadores. População P. A produtividade por jogador, que é Labor Power. Não, Labor Productivity. A produção de trabalho, né? Por jogador. Era de 11.312,21 de Gold. No servidor todo, tá? Eu não lembro se era anual. A taxa de consumo era 1,07%, que é consumer rate. A taxa de consumo era 1,07%. Isso mudava de servidor para servidor e hoje em dia também muda. Isso aqui serve para qualquer jogo. O taxa de investimento, né? Vou colocar aqui como IR, Investment Rate. Do investimento que você produz, né? Era 95,62%. Então, comprar novos itens, transacionar entre jogadores, etc. A poupança era 3,34% no Forterra. Savings rate. Como é? 3,34%. Então pensa, de 100%, 95%, 0,62% era para investimento em comprar coisas.
1.07 é consumo e poupança 3.34%. Se você pegar individualmente, por exemplo, tu tem um jogador que faz hunt todo dia. A poupança muda, depende da estratégia do jogador, né? Porque ele tem que, por exemplo, tem um custo, né? E esse custo ele vira um investimento, né? Tem um custo, ele pode investir em novas armas, coisa do tipo. E também de consumir, por exemplo, comida, etc. Que ele tem que comprar poções. Porque poções, comida e coisa do tipo, eles entram em consumo. Eu não sei se Blessing seria consumo, aí você pode pernoitar aí. Você tem o Player Income, que era 45%. Player Income. Tem a porcentagem certinha aqui, peraí. 0.02%. Que é a renda por jogador. Do jogador em si. E a morte dos jogadores, que é 54.98%. Vamos separar os dois. Aqui é o lucro em relação ao que ele produz e a morte, que é, no caso, a perda de lucro, né? Porque você tem, por exemplo, se você morrer no jogo e todos os seus itens ninguém pegar, por exemplo, ele some do jogo. No Tibia e outros jogos. Então, se ninguém pegar seu loot, nem você nem outra pessoa, então você tem burning de commodity. Tem commodity saindo do jogo. Item. Então sua plate armor lá que você tinha quando era noob no jogo, ela some. Então agora você tem que comprar outra. Eu lembro de que eu tive quando era pequeno, quando era muito ruim, né, na época, né? Tinha uns 10 anos, 12. Eu tive que fazer uma. Tipo, tinha um marketing no Tibia que era basicamente uma feira. Tipo, tinha um monte de. Você ficava no chat ali, todo mundo digitando um monte de coisa. Vendo tal coisa, portanto. Eu lembro de comprar uma plate armor. Eu morava em Carlinhos. Eu fui de Carlinhos até. De Carlinhos até Thaís pra comprar. E eu era noob na época, nem sabia direito onde ficava Thaís. Fui lá, comprei normal. E depois um amigo meu me trapou no Ciclope lá de Carlinhos. E eu acabei perdendo a plate armor. O cara me trapou por querer, né? Depois até fui tretar com ele lá, porque ele morava onde eu morava, na minha região. E basicamente eu perdi o item, só que foi pra outro jogador. Mas se eu morresse ali sozinho, a plate armor ia sumir, ia ser deletada do jogo. Então você tem deleção ou esses itens indo pra outros jogadores, mas grande parte é deleção, né? Então itens que somem do jogo porque alguém morreu. Mesmo que o item seja caro, etc. Ele some. Você tem que usar blessing, coisa do tipo. Você tem também a taxa de lucro de mercador, mas não é relevante. Mas outras coisas que ele calcula, além disso, até por aqui embaixo, um põe azul, até vermelho. Ele calcula PIB por servidor, Produto Nacional Bruto por servidor, no paper, tá? Você pode ver no paper, eu deixo na descrição. PIB per capita também, produtividade por hora, produção por hora e por mês, mensal também. Ele calcula várias outras questões também, como por exemplo a poupança que eu já falei, né? Savings, taxa de poupança, taxa de consumo, taxa de produção em questão de renda. Então a renda, coisa do tipo, e tudo isso ele usou para calcular o PIB, né? Tem também importações e exportações, porque você tem, por exemplo, essa no meu caso foi uma. Eu tive que importar de Thaís uma plate armor, por exemplo. Então eu tive que importar um item de outro lugar. Isso daí na época, né? Depois eu aprendi melhor a jogar e eu fui usar outras coisas, né? Isso aqui é muito inicial no jogo ainda. Por 500 gold, se eu não me engano. É incrível que eu lembro isso. Mas no nível online isso aqui fica mais tryhard. Porque você tem literalmente importações e exportações, índice de exportações e importações entre as regiões do jogo. Aí o negócio fica mais tryhard. Aí é uma importação e importação, porque aqui é uma coisa mais simples, né? No nível online é outros 500. Vou colocar aqui, ó.
No EVE Online, acho que tá meio... Recomendo que você veja. Tem facilmente no Google você acha. No EVE Online você tem relatórios todo mês, feito por um economista. Na época que, o primeiro, por exemplo, era PhD em economia, sobre dados do jogo, de mineração, exportação, importação, é, velocidade da moeda, de forma meio neoclássica, né? Mas todos os dados reportados mensalmente no jogo, que é importante para os jogadores, para as guildas, né? Então, hoje, o que o próprio Borsozoi fez, hoje é feito no nível online e é disponível para os jogadores. Todo MMORPG deveria fazer isso. Quando o MMORPG, na minha opinião, não foca na economia, ele falha miseravelmente. Porque quando você tem uma economia mais sintetizada no jogo, isso cria mais exposição para jogar pelos jogadores. Mas o grande ponto é que você tem produtividade, consumo, taxa de investimento, poupança, tu tem cálculo de PIB, Produto Nacional Bruto, produção por hora, mensal, etc. Todos esses dados no nível online você tem custo de transporte, enfim. No nível online é mais tryhard, tem muito mais. Como o nível online é um hipercapitalismo, isso é outro nível, tipo, tem muito mais dados que a gente mostrou aqui. Mas o grande ponto é que esse sistema, normalmente é o sistema de jogos estilo medieval, né? Quando você vai para nível online é um pouco mais diferente, mas o grande ponto é que você tem um sistema de produção que gera uma economia, que tem dados econômicos reais e que valem dinheiro na vida real. Isso desde a época do EverQuest 2, ao ponto de do Castronova calcular o PIB de Overwatch e comparar com países menores, né, obviamente. Então, até porque tem pessoas do redor do mundo no mesmo servidor, colocando grana ali, então é tipo, não é tão difícil acontecer, né? Então, MMORPGs, eles são sim economias reais, sintéticas, né? São mundos sintéticos, mas o grande ponto é que são economias reais. Eu creio que isso aqui é só o básico, tá? O que eu quero é, ao menos, quem já viu o vídeo até aqui, entenda que é algo sério isso daqui. Não é tipo, é um joguinho. É algo realmente sério. São economias. Quem não entende isso, não entende o que de fato é um MMORPG. Eu recomendo ver o curso inteiro, se quiser eu parte. Pelo menos os primeiros vídeos do curso do canal sobre economias sintéticas. Eu vou deixar na descrição. E eu creio que vai dar pra aprender muito mais ali do que eu falei aqui. Do que eu falei aqui é bem simples. Então o que eu falei lá foi bem mais complexo, com base em mais artigos, né?